O filme O Mundo Depois de Nós, da Netflix, ele capta muito bem a sensação do momento atual do mundo. E a escolha dele de Friends para simbolizar um contraponto a esse momento do mundo foi perfeita. E eu vou explicar por quê. Mas em primeiro lugar, eu sou Joel Pinheiro, bem-vindos ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever aqui, curtir, compartilhar com mais pessoas. Aqui no meu canal você encontra discussão sobre fatos importantes da política, sociedade, cultura, sempre com bastante, busco ter, profundidade e também posicionamento. E hoje eu queria falar desse filme da Netflix, com a Julia Roberts, com o Ethan Hawke, enfim, que lançou aí há alguns dias e que tem gerado bastante burburinho e que muita gente não entendeu. Eu vejo muita gente não tendo compreendido, embora mesmo algumas que não compreenderam, mas mesmo assim saíram impactados do filme. Assisti hoje, achei um bom filme. Eu acho que ele tem algumas falhas, do ponto de vista até formal, que muito filme da Netflix tem, inclusive. Às vezes eles tentam ser didáticos demais, sabe? Os personagens têm que explicar demais quem eles são, o que está acontecendo, as teorias, enfim. É uma característica que muitos filmes da Netflix têm. Ao mesmo tempo, são primorosos em capturar imagens, né? Algumas imagens, alguns takes ali muito bonitos. Mas o que eu quero falar do filme não é isso, não é esse aspecto formal. É o que eu mais gosto, que é o conteúdo, o significado do filme. E aí acho que ele é muito, muito interessante sim, tá? Porque ele capta a sensação do momento atual do mundo, que é o quê? Deixa eu muito brevemente narrar a história para vocês. É uma família, 4 pessoas, o homem, a mulher e 2 filhos, né? A Amanda, a mulher, a Julia Roberts, o Clay, o marido dela, o filho adolescente Archie e a filha pré-adolescente Rose. Uma família branca de classe média alta aí em Nova York, eles alugam uma casa no estilo desses aluguéis temporários aí que fazem hoje em dia, me escapou o nome agora do serviço, e vão passar um fim de semana no litoral, ali no estado de Nova York mesmo, tá? Airbnb, né? Alugam no estilo Airbnb. E enquanto eles estão lá, eles começam a perceber que algumas coisas não estão no lugar, sabe? A conexão começa a falhar com coisa de internet. Um navio, quando eles estão na praia, vai pro litoral, se invade a praia, encalha totalmente ali, ninguém entende por quê, eles voltam para casa. E na noite em que eles voltam para casa, os proprietários da casa, que é um pai adulto, né, de mais idade, uma filha no início da vida adulta, né, uma filha jovem, são negros, eles são os proprietários da casa, eles voltam porque eles sabem também que algo está acontecendo. E nisso, quando eles voltam, tem um certo conflito ali e o mundo parece que colapsa ao redor deles. E ninguém entende bem o que está acontecendo, ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe quem está vivo, quem não está, fora dali. E eles vão se virando nessa nova situação. É uma sensação do mundo atual, que eu tenho certeza que muita gente está sentindo, acho que mais até no dito primeiro mundo do que nós aqui no caos do mundo em desenvolvimento, tá? É uma sensação do chão ruindo sob os nossos pés. Todas as certezas que vigoravam antes estão indo embora. Tudo que dava segurança para a vida na sociedade, na ordem mundial tal como a gente a conhecia, começa a se perder. E as pessoas oscilam entre um misto de uma esperança meio ingênua de que não, na verdade tem alguém tomando conta, vai dar tudo certo. Por outro lado, às vezes, uma revolta, cobrando que façam a coisa funcionar, porque não está funcionando mais, e depois o desespero de não saberem para onde ir, né? Retrata um medo real da sociedade americana, da Europa, também de diversos outros países, especialmente democracias, tá? Ao redor do mundo. E naquele navio eu não tive a menor dúvida. O que é um navio chegando e que ele vai invadir a praia, ele vai encalhar. E o pai da família olha aquilo e fala, não, vai dar nada, isso aí claro que não. Óbvio que vão desviar na hora H, não vai ter. Eles estão olhando para 2024, tá? Eles estão olhando para o que pode acontecer com os Estados Unidos ano que vem. Não tenho a menor dúvida disso, mesmo porque o subtexto da política, volta e meia, ele reaparece ali, né? Especialmente, é claro, da política internacional. É uma sensação de que tem uma catástrofe chegando e que está na hora das pessoas olharem para isso, reconhecerem isso, no mínimo. Talvez elas não tenham nada que elas possam fazer, né? Problemas econômicos, problemas ambientais, problemas sociais, problemas políticos e mais do que problema político aí, né? A verdade é
a volta ou a chegada do conflito propriamente político, tanto nas relações com o resto do mundo. É um mundo em que os Estados Unidos se vê acossado por inimigos de todos os lados, quanto internamente. Um mundo em que você não sabe quem é amigo e quem é inimigo dentro do seu próprio país. Tá? E são essas duas explicações que surgem ao longo do filme para dizer o que está acontecendo aqui. Né? Será que é o inimigo externo? China? Algum país árabe atacando a gente? Hackeou tudo, fez cair energia, fez cair as comunicações, as estradas não funcionam mais, a tecnologia enlouqueceu, os carros autônomos estão dirigindo sozinhos e causando tragédias. Assim, tá tudo indo para o buraco. Né? O que está acontecendo? É isso? É o inimigo externo ou é o inimigo interno? Forças que querem causar e querem destruir. Né? O filme tem lado nessa discussão. Ele está dizendo o mundo que está sendo destruído, ele era, em última análise, assim, ele era melhor do que o que está vindo aí. E o que está vindo aí é apenas o mal. Tá? É apenas o mal. Seja o inimigo interno, seja o inimigo externo. Tá? Mas ele tem uma profundidade, uma honestidade, digamos assim, de olhar também para o seu próprio lado e dizer, tá bom, mas aquilo que se construía como sendo esse mundo que está sob ameaça agora, esse mundo ocidental americano, ele tinha muitos problemas também. Tá? Existia uma certa ilusão de que sempre tinha alguém tomando conta. Tinha um certo arranjo institucional que garantia uma ordem, garantia uma estabilidade. Justiça, governo, imprensa, ONU, ciência, né, universidades, infraestrutura funcionando. E tudo isso começa a colapsar na frente deles, produzindo descrença, produzindo raiva, a mulher cobra o tempo inteiro, cadê a sua solução? Resolve esse problema agora. Ou produzindo desespero de simplesmente não saber o que fazer. Como contraponto simbólico a esse mundo de incerteza, de instabilidade e de ameaça, tá? Um mundo de política que a gente vive. Por que eu estou falando de política? Não estou só dizendo uma política eleitoral, essa sempre existiu. Estou dizendo política no seu sentido mais profundo, que é conflito. Conflito de visões, conflito de vontades. Um conflito que não se dá dentro de um esqueminha já previamente armado, de certas regrinhas, não. Conflito no qual as próprias regras são partes do conflito. Divisões profundas entre amigo e inimigo que movem a sociedade. Esse mundo de agora, que está vivendo assim o retorno com tudo da política, ele olha para o passado com uma nostalgia. O passado, especialmente dos anos 90, que era o mundo da pura hegemonia americana, então no campo internacional não tinha ameaça nenhuma. E era o mundo da estabilidade da ordem interna, em que essas instituições de dentro do país governavam e realmente tomavam conta de tudo. E não tinha espaço para fugir disso. Não tinha. E, portanto, tudo parecia estar no seu lugar. O que simboliza esse mundo? E é uma escolha curiosa do filme, porque é uma escolha que não é diretamente política. É Friends. Friends, a menininha da família, ela é viciada em Friends, depois a gente vê que ela gosta de outras séries dos anos 90 e início dos anos 2000. Ela é viciada em Friends. Friends dá para ela um certo conforto emocional, uma certa calma, uma certa paz, uma certa certeza de que está tudo bem, que o mundo exterior não é capaz de dar. E Friends capturava esse tipo de sentimento lá atrás. Um sentimento que só era possível nisso que eu descrevi, num mundo sem, verdadeiramente, política. Num mundo em que todos os conflitos eram ao redor de quem vai ficar com quem, num mundo em que você tinha como garantida a ordem política, a ordem da sociedade, certo? Um consenso de valores progressista, que tinha uma própria certeza de que é óbvio que isso vai imperar e vai dominar o mundo. A paz e a ordem estão aí para ficar, a democracia está aí. E, acima de tudo, que via no ser humano, graças a essa estabilidade, via no ser humano, na essência do ser humano, a bondade. O homem é bom, tem maus entendidos, tudo se resolve, é tudo engraçado e é tudo leve. Não existiam questões existenciais em Friends, não existiam nem questões políticas de conflito duro, e não existiam questões existenciais também, que suscitam essas posições do conflito. Né?
Friends não tinha, por um lado, nem um conflito sério e não tinha morte também, né? Era um recorte muito selecionado do que é a realidade, né? Portanto, e esse acho que é o insight que a Ruth, a jovem negra, ela traz ali, que ela tem uma relação ambivalente com Friends. Ela gostava, mas ela diz, mas é uma nostalgia de uma época que nunca existiu, na verdade, né? E é isso mesmo. Aquela sociedade da bondade do ser humano em que tudo estava em seu lugar e que, portanto, restavam só os pequenos gracinhas e vai e vem de relações amorosas e de prazer, aquele era um mundo que não olhava para os seus problemas. Não olhava, eu falei um ponto, questões existenciais sérias, não existia morte. Não olhava para situação que agora o filme traz com tudo, porque o momento também hoje em dia ela é inescapável, a situação racial da sociedade, a situação social da sociedade. Não tem pobreza, não tem racismo. Todos os problemas que aparecem são coisas muito superficiais. Então é a nostalgia de uma época que nunca existiu. E olha que eu sempre achei isso muito sintomático. Aliás, eu queria já ter feito um vídeo sobre Friends. A gente está no momento de falar sobre Friends também por causa da morte do Matthew Perry, né? Eu iria falar muito disso num vídeo que eu ia fazer. Acabou passando, eu não sabia se eu ia fazer ou não. E estou fazendo agora. Justamente por capturar esse espírito do tempo, que era um espírito que dependia desse mundo ordenado e desse mundo em que os Estados Unidos e Nova York estava no topo. Enquanto Friends rodava, a primeira grande rachadura apareceu nessa muralha do poderio americano que garantia essa, pelo menos, ilusão de paz, progressismo e democracia, em que a política não precisava existir mais. Um grande tapa na cara e a grande rachadura que foi o 11 de setembro. 11 de setembro, o maior atentado terrorista dos Estados Unidos, um dos maiores do mundo, na cidade em que Friends acontecia, enquanto Friends acontecia. E Friends jamais citou o atentado às Torres Gêmeas. Jamais citou. E não é à toa. O atentado às Torres Gêmeas não podia existir no universo de Friends. Porque falar dele é falar, peraí, existe o mal. O ser humano não é essa coisa engraçadinha e boazinha. O mal tá aí. Como é que você vai responder a ele? Isso era impossível em Friends. Não tinha espaço artístico. Não estou dizendo que deveria ter. Se tivesse, seria outra série, seria outra coisa e não capturaria aquela sensação. Tá? E hoje em dia a gente já está num outro momento. Um momento que não é uma rachadura ou outra no status quo. Um momento em que a própria existência desse tipo de sociedade democrática, progressista, secular, está em xeque. A gente não sabe se ele vai continuar e pressentimos que grandes catástrofes estão logo lá na frente. Embora a gente ainda viva uma certa normalidade. O Biden ganhou, né? O Lula ganhou, né? Vivemos uma certa normalidade. Pressentimos que a coisa não foi embora de jeito nenhum. Que está tudo aí prestes a acontecer. E é essa sensação que a série capta. Do apocalipse que se avizinha cada vez mais. Cada vez mais por conta da volta da política e do conflito. E agora, com uma visão mais realista sobre a sociedade também, de raça, de gênero, de classe social, de dramas e dilemas existenciais e da maldade do ser humano. Essa é a percepção. As duas personagens mulheres do filme, adultas, né? A jovem Ruth, a jovem negra, e a mãe, já de meia idade, a Julia Roberts, ali a Amanda, elas no fundo concordam nisso. Elas percebem que o ser humano é mau. E isso as revolta, de maneiras diferentes, porque elas ocupam um pouco posições diferentes ali na sociedade, mas elas têm clareza disso. Isso hoje em dia está claro. Ao mesmo tempo, o jovem adolescente, o Archie, é o personagem mais inofensivo da série, seria o homem, o sucessor, né? O homem branco que vai tomar o lugar. Ele logo fica doente, os dentes dele caem, né? Perde a sua capacidade de mordida, está totalmente indesejado, ele também não atrai ninguém, embora se interesse pela jovem, fraco, tem que ser carregado de um lado para o outro. E a menininha buscando a Rose
buscando esse conforto existencial, olhando para um passado, para uma nostalgia de um passado que de fato nunca existiu. E ao fazer isso, ela é similar a muitos de nós. Ela é similar a muitas pessoas que vivem na mais pura negação dessa nova realidade e que acham que o velho sistema e as velhas instituições de algum jeito vão dar conta. Então, não pense nisso. O fim do filme é isso, tá, gente? Nova York está colapsando, tá? Tem explosões aparentemente nucleares acontecendo em Nova York, que a gente vê à distância. A menina encontra um bunker que foi preparado para uma casa rica ali perto, entra nele, e lá dentro ela tem o consumismo, tá? Junk food americano, Pop-Tarts, salgadinhos, enfim, doces ali que ela fica comendo e que dá uma alegria para ela, e finalmente ela consegue o que ela estava desejando o filme inteiro: assistir o último episódio de Friends, chegar no coroamento, no final feliz, que de alguma maneira a sociedade, a cultura prometeu, mas e que ela sente, já não é capaz de cumprir. E o filme termina com a música da abertura de Friends, uma música que eu sempre achei interessantíssima, como o significado dessa música mudou ao longo do tempo. Por muito tempo, especialmente enquanto a série passava, eu nunca gostei muito da série. Isso é engraçado. Eu lá atrás eu tinha problemas com ela, assim como eu tinha problemas com o mundo que se existia aí nos anos 90. A música, enfim, para quem não ouviu, I'll be there for you, eu estarei lá por você, as dificuldades da vida, estou ali por você, somos amigos, tá? Essa é a mensagem da música. Inicialmente sobre os personagens, né? Os personagens ali estão lá um pelos outros, estão se ajudando, né? Em meio às dificuldades da vida. Mas conforme a série foi passando por tantas reprises e virou uma verdadeira série de conforto, assim como a gente tem alimentos de conforto, tem série de conforto também, né? Que você bota ali para ser uma coisa familiar, gostosinha, engraçadinha, você pode até fazer outra coisa, mas você está sempre ali acompanhando, dá um calorzinho, lembrar de certos momentos, lembrar da sua fase da vida, lembrar de momentos da série. E a música passou a simbolizar e significar daí não a relação entre os personagens, mas a relação entre o espectador e a série. I'll be there for you. A série Friends está ali para você, espectador. Sempre que você precisar do seu lugarzinho confortável, Friends está ali passando para você. Ou seja, o mundo está em paz, o ser humano é bom, vamos rir, vamos ter momentos de prazer e não precisa mais pensar em nada. A diferença é que agora a menininha pode estar fazendo isso lá no bunker dela, mas ao redor dela agora o mundo está explodindo. O chão está ruindo sob os nossos pés. E a gente não sabe se a ameaça vem de fora ou vem de dentro. Na verdade, vem dos dois, inclusive. Temos que aprender a lidar com isso. Tapar os ouvidos, ficar comendo doce e vendo TV, sonhando com um mundo que já se foi e que nunca existiu e que nunca era tão bom e que omitia uma parte importante da vida humana, não vai nos tirar dessa. O que vai nos tirar? Isso está em aberto ainda, mas isso aí não vai. Esse é o significado do fim do filme. Tá? É o escapismo final do consumismo e do conforto por uma nostalgia de um mundo que já se acabou, mas que quando ele existia, também não era tudo isso, não. O filme está nos dizendo isso. De uma maneira trágica. Ele tem lado nessa história, mas ele está com os olhos abertos também. Recomendo que assistam.